Fala galera do canal Camisa 5, tudo beleza meu povo? Como é que vocês estão? Eu acho que devem estar muito bem, né? Não sei se 100% satisfeitos, mas ao menos aliviados. Talvez essa seja a principal palavra que define o sentimento do torcedor brasileiro, já que o Brasil acabou de vencer a Croácia pelo placar de 3-1 no segundo amistoso da seleção brasileira nessa data FIFA. O primeiro confronto foi contra a França na semana passada, nós saímos derrotados pelo placar de 2-1. Como vocês bem se lembram, com os gols do Mbappé e do Ekitike, o gol da seleção brasileira naquela ocasião marcado pelo Bremer, com participação do Luiz Henrique, que foi um dos grandes destaques da partida de hoje, mas isso a gente vai falar logo mais. O fato é que o Brasil vence a seleção da Croácia com um placar que, de certa forma, pode ser um pouco ilusório, ele não reflete 100% a realidade dessa partida. É um confronto que é complicado, a seleção da Croácia, vale lembrar, é um time que foi, no mínimo, né, semifinalista nos últimos dois mundiais, e um deles, inclusive, foi finalista. É uma geração de ouro dessa seleção da Croácia, que, diga-se de passagem, não se trata só de uma única geração, né? Já tem uma grande transição de atletas aí, desde aqueles remanescentes lá do grupo da Copa do Mundo de 2018 na Rússia, para essa Copa do Mundo que vai acontecer agora daqui a pouco mais de 2 meses. Então é importante, é um adversário relativamente complicado de se jogar contra, e o Brasil consegue essa vitória expressiva, e eu acho que é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Vamos tentar destrinchar um pouco esse resultado do Brasil, olhando um pouco para as estatísticas, trazendo os destaques, quem talvez eventualmente decepcionou, quem pode ter também garantido a sua vaga nessa Copa do Mundo. Eu particularmente já tenho o meu nome, acredito que vocês também já tenham o de vocês, galera, beleza? Bora então falar um pouquinho sobre as escalações desse jogo, em que o Brasil entrou com algumas peças que atuaram contra a França na semana passada. Parte da defesa foi a mesma, alguns jogadores do meio de campo e ataque também. Eu vou passar agora aqui para vocês então o como que o Brasil entrou em campo. Tá aparecendo aí na telinha para vocês também, galera. A seleção brasileira entrou hoje com o goleiro Bento. Na semana passada nós tivemos o Ederson no gol. Achei uma atuação que dá para colocar alguns contrapontos aí com o que o Bento apresentou. Não senti uma boa presença de espírito dele no momento do gol da seleção croata. Acho que ele saiu de uma forma um pouco precipitada do gol, mas assim, é um goleiro que a gente sabe do potencial dele, que pode vir apresentar para a seleção brasileira, estando no máximo aí do seu potencial. Eu acredito que é um bom goleiro a ocupar uma posição dentro desse grupo, tá? Não vamos justificar um erro que ele eventualmente tenha cometido na partida de hoje para poder sacrificar e tirá-lo do grupo da seleção, beleza? Já na defesa, o Brasil contou com o Marquinhos e o Léo Pereira no miolo de zaga, beleza? O Marquinhos capitaneando a seleção brasileira hoje, a faixa que ficou com o Casemiro lá na partida contra a França, volta hoje para o zagueiro da seleção brasileira. Nós tivemos também o Douglas Santos na lateral esquerda e o Ibanhas fazendo a lateral direita. Então o Santos jogou na semana passada, o Ibanhas hoje entrando como titular no lugar do Mateuzinho. E depois, no meio de campo, eu falei Mateuzinho, o Wesley na verdade, né? O Mateuzinho é o ex-zagueiro do Flamengo, hoje no Corinthians, né? A gente está falando do Wesley, hoje lateral direito da Roma, na Itália, beleza? No meio de campo, então, o Danilo Oliveira hoje entrou no lugar do Andrei Santos, que atuou na semana passada como dupla de volante ali junto ao Casemiro. A gente teve também o próprio Casemiro, e aí os titulares do ataque, então, o João Pedro, o Luiz Henrique, o Matheus Cunha e o Vinícius Júnior. Esse foi o 11 inicial da seleção brasileira para a partida de hoje, beleza? A Croácia, com bons nomes, a gente pode mencionar aqui rapidamente, né? O Livakovic, que é o goleiro que já era na última Copa do Mundo também, o Vuskovic, o Sútalo, o Taletakar e o Stanisic, jogador do Bayern de Munique. No meio de campo, o Luka Modric, o Sutic, o Baturina e também o Kramaric, além do Perisic e do Budimir. Esse foi o 11 inicial da Croácia, galera, beleza? Bora agora então falar um pouco sobre as estatísticas e os números dessa partida de hoje. A seleção brasileira teve uma posse de bola inferior ao dos croatas, tá? Nós tivemos 48% do domínio aí da possessão da bola ao longo do jogo, os croatas ficaram com 52%.
nós tivemos 435 passes, tá, no total, enquanto a Croácia tocou muito mais a bola, justamente, né, de acordo aqui com esse número da média geral da posse, 534 passes ao longo da partida. A seleção brasileira teve 89% de acertos dessa troca de passes, a Croácia 90%, né, minimamente melhor que a seleção brasileira. Os passes errados, o Brasil teve 46, a Croácia 52, o que se justifica, né, exatamente pela posse de bola maior ao longo dos 90 minutos. E aí no ataque foram 13 finalizações para a seleção brasileira, 11 para a seleção da Croácia, 2 bolas para fora do Brasil, a Croácia errando 4 vezes. No gol, o Brasil finalizou 7 vezes dessas 13, a Croácia apenas 3. Não tivemos chutes na trave no jogo de hoje, bloqueados. Cada defesa bloqueou 4 finalizações do seu adversário. O Brasil sofreu um pênalti, que a gente já vai falar um pouco mais sobre os lances do gol, né? Ou melhor, dos gols ao longo da partida. Escanteios nós tivemos 2 para cada lado, enquanto que impedimentos nós tivemos apenas 1 para a seleção brasileira. Bora então falar agora sobre os gols da partida. Primeiro gol da seleção brasileira, saindo aí de uma jogada individual do Vinícius Júnior, né, que foi bastante questionado pelo que ele apresentou na partida da semana passada. O Vini foi bastante criticado pela mídia, pela imprensa esportiva em geral, porque de fato ele não atuou bem contra a França. Ele que é um dos melhores jogadores do mundo e que traz sempre essa reflexão, né, do porquê que ele não consegue desempenhar o mesmo que ele desempenha no Real Madrid quando veste a camisa da seleção brasileira. Né? A gente não consegue chegar a uma conclusão do porquê que o Vini acaba apresentando um futebol abaixo, tá? Não se sabe se é a pressão, né, de ser uma grande estrela do futebol mundial, de usar a camisa 10 da seleção como ele tem usado, né, como usou nesses últimos 2 amistosos, de ser um dos grandes protagonistas do país do futebol. Enfim, é uma representatividade muito grande, mas a verdade é que ele não consegue trazer esse mesmo estilo de jogo que ele apresenta no Real Madrid para dentro dos jogos da seleção brasileira. Mas, apesar disso, ele veio para a partida de hoje e aí sim, numa jogada individual, ele consegue driblar 3 defensores da Croácia em uma única finta, né? Toca para trás, o Danilo chega finalizando de perna esquerda, faz o gol, o Brasil abre o placar. Uma boa jogada que gera um gol aí de um dos jogadores que está brigando por uma vaga, né? Que está brigando pela oportunidade de ser um dos 26 convocados lá em maio pelo Ancelotti, beleza? Já no primeiro tempo, uma coisa a se destacar, cara, é a exibição do Luiz Henrique. Realmente, assim, ao contrário, né? E aí é que a gente não está comparando, evidentemente, quem é melhor, quem é pior, nada nesse sentido. Mas, assim, no que se refere a botar a camisa da seleção brasileira e atuar com qualidade e principalmente, cara, com leveza, porque eu acho que isso é o que mais o torcedor brasileiro sente falta. Talvez vocês podem compartilhar comigo aqui também na caixa de comentários, fiquem à vontade para poder participar e para contribuir aqui. Eu acho que o que a gente mais sente falta, na verdade, são de jogadores que não sintam esse peso e essa responsabilidade e que quase de uma forma, entre aspas, banal, né, vistam a camisa da seleção brasileira e desfrutem daquele momento. A gente nunca viu esse peso nas costas do Neymar quando ele bota a camisa da seleção, ou via, né? Ou, por exemplo, do Ronaldo, ou do Ronaldinho, ou do Rivaldo, ou do Romário, ou do Bebeto, ou seja lá de quem for, né, dos anos 2000 para trás. A gente não via essa percepção de ser algo pesado, carregado para esses atletas. E parece que para as gerações de agora isso é realmente um sintoma que é muito perceptível. E o Luiz Henrique, cara, que é um cara que comeu a bola jogando aqui no Botafogo, fez o que fez, foi campeoníssimo pelo Glorioso, hoje atua num futebol que não chama a atenção, né, do público brasileiro, que é o futebol lá na Rússia. Mas assim, apesar dele estar num time que não tem um potencial para despontar, né, no continente europeu, não tem uma fama de grandes títulos continentais, é um grande time lá na Rússia, é bem verdade. Mas assim, o Luiz Henrique, ele bota a camisa do Brasil, ele se transforma, cara. Hoje ele conseguiu 2 cartões amarelos em jogadas individuais, partindo para cima do Perisic, depois para cima de outro defensor que agora não vou me recordar qual foi o nome, e realmente assim chama a atenção essa leveza que ele joga. É muito simples, né? Parece que ele tá jogando de brincadeira, né? Não se leva tão a sério. Claro que fazendo uma metáfora aqui, né? Com certeza ele tá levando muito a sério porque vale uma vaga para a Copa do Mundo. Mas até que ponto, né? Que carrega
esse peso em cima de precisar representar a seleção brasileira. Me parece que para ele é pouco e eu acho que é justamente isso que justifica o bom futebol apresentado por ele e que talvez outros não desempenhem, tá? Então, voltando para a análise aqui do jogo, Luiz Henrique fundamental nesse primeiro tempo. Fato é que nós voltamos para a segunda etapa final. O Ancelotti faz mais algumas modificações, aliás, muitas, né? Teve um determinado momento do jogo ali que a gente não parava de ter substituições, o que é natural, né? Um amistoso justamente para testes, faz todo sentido. E aí na reta final, salvo engano, aos 38 minutos do segundo tempo, o Brasil toma o gol de empate do Lovro Mayer, que eu falei um pouquinho antes ali, né? Que eu achei que a zaga estava mal posicionada, a saída do Bento foi um pouco precipitada, enfim, um conjunto de erros ali do sistema defensivo brasileiro acabou gerando o gol de empate da Croácia. E aí, cara, na jogada seguinte, sai a bola no meio de campo, o Brasil retoma a partida, no contra-ataque o Endrick sofre pênalti, ele que tinha acabado de entrar na partida, né, minutos antes. E aí também, esse é mais um que, pela idade, por tudo, assim, cara, é impressionante a postura, a mentalidade que o Endrick tem, ou como ele tem batalhado, né, todo mundo vê o esforço dele, o movimento de sair do Real Madrid, ir pro Lyon, tudo que ele está construindo em prol dessa carreira fantástica que eu tenho certeza que ele vai ter no futuro e que já está sendo, né? Porque com a idade que ele tem, ser um dos nomes de ponta de uma seleção, ou ao menos de um futebol como é o brasileiro, já é o suficiente para gabaritar ele como um cara realmente especial. Ele vai lá, sofre esse pênalti. Ele ia cobrar, pelo menos foi o que ficou transparecendo na transmissão, que era ele quem estava pedindo para bater esse pênalti. No final das contas, quando volta a imagem, é o Igor Thiago que está com a bola já na marca da cal e é ele quem finaliza. Antes dele bater a penalidade máxima, deu para ver que o torcedor estava vaiando, né, querendo que o Endrick fosse o responsável pela cobrança, quando na verdade foi o atacante do Brentford, lá o vice-artilheiro da Premier League, que bateu muito bem, deslocando o goleiro, bola num lado, o goleiro no outro. Brasil 2-1, e aí poucos minutos depois, o Endrick novamente em mais uma participação para gol, dá uma assistência em profundidade para o Martinelli, que chega finalizando de canhota a bola cruzada, e o Brasil faz o seu terceiro gol para selar o final da partida. Beleza, galera? Assim, por que eu cheguei a comentar em algum momento aqui que esses amistosos talvez não tenham um peso tão grande como a gente espera, né? Ou como a gente gostaria? Porque eu acho que, naturalmente, as principais estrelas lá do futebol internacional, isso não se refere e não reflete somente os atletas brasileiros, né? Os atletas de ponta em geral, que já sabem que tem uma vaga garantida na Copa do Mundo, ninguém vai chegar dividindo bola, né, galera? Ninguém vai chegar podendo ter algum tipo de lesão para ficar justamente de fora do Mundial. A gente viu o caso aí do Rodrigo, que foi uma tristeza, né? Um menino novo que tinha a expectativa de disputar a sua segunda Copa do Mundo, ainda mais pelo caso, como foi um dos atletas que acabou perdendo o pênalti lá na disputa justamente contra a Croácia em 2022, então tinha essa sede por poder querer representar o seu país novamente, e o cara, isso ainda num jogo de campeonato espanhol, né? Quer dizer, que é o time, o clube que ele representa, mas já é sofrido, você sofrido ter uma lesão dessa e não poder defender o seu país em um torneio tão importante como é a Copa do Mundo. Mas imagina você perder o Mundial por conta de um amistoso. Então, assim, eu sou um pouco reticente com análises mais contundentes em amistosos de seleção em reta final para a Copa do Mundo. Eu acho que a visão que a gente tem que ter é muito mais de um teste propriamente dito, de visualizar ali quais peças podem garantir a sua vaga ou não. E eu acho que isso o Ancelotti minimamente conseguiu fazer. Lembrando que o próximo compromisso da seleção brasileira é contra o Panamá, muito provavelmente no dia 31 de maio, e depois o Brasil ainda encara o Egito já nos Estados Unidos, salvo engano também no dia 6 de junho, tá? Então, assim, o que tinha para ele avaliar até a data da convocação, que vai ser em maio, ele já avaliou, já vai sair daqui desses amistosos, muito provavelmente, e obviamente não contando com lesões, com todos os 26 atletas que vão compor o elenco da seleção brasileira para a disputa do Mundial lá no Canadá, nos Estados Unidos e no México, beleza? Saldo final disso tudo, galera, é o que eu acabei de falar. Eu acho que esses amistosos não dão pra gente conseguir tirar um resumo exatamente do que vai ser a seleção brasileira, porque não são jogos à vera, ninguém tá disputando mesmo. Alguns poucos jogadores que querem ter a sua vaga na Copa do Mundo é que vão se entregar um pouco mais. Aqueles que já têm uma garantia
que muito provavelmente a gente já sabe, né? Talvez não devesse ser assim, mas enfim, subentende-se, né, que jogadores de clubes maiores e que representam muito bem com a camisa desses clubes já estão garantidos, né, por uma razão de lógica. E aí a gente não consegue tirar esse saldo assim extremo desses amistosos, beleza? Acabei não falando muito sobre o Brasil e Croácia, perdão, sobre o Brasil e França, né? Não fiz nenhum vídeo na semana passada falando sobre o confronto, onde o Brasil foi muito pior, né, do que no vídeo de hoje, mas também, claro, com a melhor seleção do mundo atualmente, na minha opinião, que chega para essa Copa como a grande favorita. E aí, pessoal, vocês estão confiantes? Eu acho que essa aqui é a grande pergunta, né, que a gente pode fazer. Dá para confiar na seleção brasileira? Uma derrota, uma vitória, muitas dúvidas, eu acho que floreiam aí a nossa cabeça, a mente do torcedor brasileiro, mas enfim, eu quero saber de vocês. Eu particularmente me divido, né, entre vestir a camisa do canal Camisa 5 e dar uma opinião e também uma opinião pessoal. Eu, enquanto Arthur Martins, sempre vou acreditar na seleção brasileira e sempre vou torcer, né, porque por incrível que pareça tem gente que torce contra, não dá para entender, mas enfim, eu aqui cumpro meu papel e torço e muito pelo Brasil, amo a seleção brasileira e quero acreditar que é possível a gente chegar a esse hexa. E principalmente, eu acho que o grande ponto, antes de encerrar o vídeo, as possibilidades de uma conquista, elas podem ser olhadas por diferentes perspectivas, né? Eu acho que o Brasil, ele tem o viés de ser uma seleção que hoje, naturalmente, pelo processo de construção que foi ao longo das eliminatórias, muito atabalhoado, muito turbulento, teve técnico interino, né? Teve a presença do Ramon Menezes, depois a gente teve técnico de clube e seleção ao mesmo tempo, que foi o Fernando Diniz, nós tivemos o Dorival numa passagem um pouco atrapalhada, que não foi dado o tempo que devia, aquela espera para assinar e fechar com o Ancelotti, até que enfim foi fechado, jogadores que, enfim, parte dos torcedores gostariam que estivessem presentes e não estão, outros o inverso. Muito problemática essa construção do Brasil para essa Copa do Mundo. Poucas vezes se viu um Brasil passando por tantos maus bocados assim em eliminatórias. Ficamos em quinto colocado, vale lembrar, nas eliminatórias, e eu acho que o Brasil, sim, por tudo isso, é uma seleção que hoje apresenta um futebol pior do que os seus rivais, tá? A França, como eu acabei de dizer, é o grande favorito para o título dessa Copa do Mundo. Acho que não dá para desprezar, obviamente, né, a segunda favorita, que é a Espanha, por ser a atual campeã da Eurocopa, por ser um time que tem peças espetaculares, e a Argentina também, enquanto atual campeã, a última dança do Messi, como todo mundo tem dito, uma geração que também já está começando com seu processo de renovação, com o Mastantuono, com o craque do Como, agora me fugiu o nome dele, vocês podem botar depois aqui nos comentários, fugiu o nome do rapaz, o Nico Paz, né, o camisa 10 do Como. Jogadoraço de bola, enfim. Todo mundo está se mexendo e a gente pode ainda falar de Holanda, de Portugal, que tem uma baita de uma geração, da Inglaterra, de outras seleções que eu acho que podem vir a ser pedras no sapato de várias grandes seleções, não a ponto de chegar a uma final, mas de eventualmente carimbar alguma outra seleção mais tradicional, mas isso eu vou deixar para falar em um outro vídeo que vai entrar no ar, provavelmente daqui a um tempinho aqui no canal, mas ainda antes da Copa do Mundo, nesses reacts aí de preparação que a gente está fazendo para o Mundial. E eu acho que a gente tem, então, justamente essa perspectiva de que o Brasil hoje é uma seleção abaixo dessas outras que estão num constante desenvolvimento. Agora, para finalizar de vez, o Brasil que vai para a Copa do Mundo daqui a pouco mais de 2 meses vai ser esse que a gente viu nesses amistosos, com os nossos principais jogadores atuando muito abaixo quando vestem a camisa da seleção do Brasil, ou a gente vai ver esses caras jogando o que eles jogam pelos seus clubes, porque aí muda totalmente a análise que a gente pode fazer, beleza? E isso eu acho que a gente vai ver somente a partir de junho lá nos Estados Unidos, no México e no Canadá, quando a Copa do Mundo estiver iniciando. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Brasil 3, Croácia 1. Fechamos essa série de amistosos aqui nessa data FIFA. O canal Camisa 5 estará aqui no YouTube trazendo uma cobertura completa aí da Copa do Mundo e também da reta final das principais ligas nacionais e europeias, ou melhor, nacionais e continentais europeias, agora entre abril e maio. Para não perder nenhum conteúdo, inscreva-se aqui no canal, que você dá uma baita de uma moral pro canal Camisa 5, deixa o like nesse vídeo, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, que aí assim você fica completamente fechado aqui comigo, beleza? Te vejo no próximo vídeo, um grande abraço, valeu e falou!